Good evening, everybody. Professor Rafael Fonseca de Araújo aqui. É essa nossa second class, segunda aula síncrona, né? E sejam bem-vindos, né? A gente sempre aguarda alguns de vocês. A gente está realizando, pessoal, esses encontros às segunda-feiras, sempre às 8 da noite, né? Semana que vem estarei aqui novamente na nossa terceira aula desse módulo, do módulo A. E sejam bem-vindos, lembrando que o assunto da aula sempre pode ser um assunto que você tenha necessidade de uma atenção maior para explicarmos de outras formas, trazer outros exemplos. Caso contrário, quando não tem aí uma solicitação de vocês, a gente vai escolhendo um tópico relacionado ou complementar ao nosso material. Today I'm going to talk about simple past, the regular and irregular verbs, and of course, the verb to be, was and were. Então, a gente vai falar sobre os verbos regulares, os verbos irregulares e, claro, observar aí a questão do passado do verbo to be, do verbo ser ou estar, que é was e were, certo? Bom, what is the simple past? Então, o que que é o passado simples, esse tempo verbal? Simplesmente, né? The simple past talks about actions that happened in a finished time in the past, né? Então, são ações que acontecem num tempo definido, num tempo finalizado no passado, uma ação concluída no momento da minha fala. Common expressions, né? Common time expressions that we use in the simple past are yesterday, last week, 2 days ago, or this morning. Então, ações muito comuns que a gente utiliza quando a gente fala do passado é yesterday, ontem, last week, na semana passada, 2 days ago, há 2 semanas atrás, this morning, essa manhã, certo? Então, é muito comum quando a gente expressa ações que estão concluídas. Antes do momento da minha fala, as ações estão concluídas. For example, she joined the meeting this morning. Ela, né, participou, se juntou à reunião essa manhã. Então, quando aconteceu isso? This morning. Já está concluído, foi antes do momento da minha fala. I sent the email yesterday. Eu enviei o e-mail ontem. Então, hoje, né? Hoje essa ação já está concluída, finalizada. E quando isso aconteceu? Yesterday. Então, I sent the email yesterday. Eu enviei o e-mail ontem. I was busy last night. Eu estava ocupado na noite passada. Eu estava ocupado na noite passada, certo? Bom, então, nós temos aqui, no primeiro exemplo, um verbo regular, né? Então, aqui, join, que é o verbo se juntar, fazer parte, está no passado, e a característica dos verbos regulares é que eles terminam em ed. Isso facilita bastante. Agora, o verbo sent é um verbo irregular. Então, os verbos irregulares são aqueles que não terminam em ed. Então, eles vão ter algumas variações aí interessantes. E o verbo to be, o verbo ser estar, ele é um verbo irregular, mas a gente estuda ele separado que ele vai ter só duas formas aí conjugadas no passado. Aqui no caso é was, porque é eu, I was busy, eu estava ocupado. Last night, na noite passada. Então veja que todas as frases a gente tem o tempo muito bem definido, ou na frase ou no contexto. A gente sabe que aquela ação está concluída, finalizada, antes do momento da fala. Bom, os verbos regulares vão ser aqueles que vão ter a sua forma do passado na afirmativa e só na afirmativa, terminando em ed, sempre. Então, por exemplo, o verbo check fica checked. I checked the report. Eu chequei o relatório. He worked from home. Ele trabalhou de casa. Work, que é o verbo trabalhar, ficou worked, terminando em ed. We opened a new office. Nós abrimos um escritório novo. Open ficou opened, também terminado em ed. They talked to the manager. Eles falaram com o gerente. Então, talk, vai dar a letra K, forma básica, passado talked, né? Termina em ed também. E she called the client. Ela ligou para o cliente. She called the client. Ela ligou para o cliente. O verbo call, né? Fica também em ed. Então, checked, worked, opened, talked and called. Todos eles têm a sua forma no passado e aqui independe da pessoa, não tem diferença, é uma forma única na afirmativa, mas todos esses verbos vão terminar em ed e essa é a característica dos verbos regulares. Bom, na hora de fazer negativa, aí a gente vai precisar usar o verbo auxiliar. No presente, o auxiliar é do e does.
No passado, o auxiliar é did. Did é a forma do passado de do. Então, lembre-se que o verbo do, ou quando é verbo principal, ele tem sentido de fazer, mas quando é auxiliar, o seu sentido é perdido, é esvaziado. Então aqui did not significa não. Didn't, abreviado, não. E aí sempre o verbo principal agora vai estar na forma básica. Então, por exemplo, I did not call the manager. Eu não liguei para o gerente. Did not significa não. E o verbo call, veja aqui que ele não tem ed. Ele fica na forma básica. Então, sempre na negativa, e a gente vai ver aqui nas perguntas também, quando eu uso o auxiliar do passado, a palavra did, a frase já fica no passado, né? Então, I did not call the manager. Eu não liguei para o gerente. She didn't finish the project. Ela não terminou o projeto. We did not send the file. Nós não enviamos o arquivo. They didn't start the meeting. Eles não começaram a reunião. Então, usando did not ou abreviado didn't, sempre o verbo da frase vai ficar na forma básica. Então, veja que call, no primeiro exemplo, no passado, na afirmativa, ele tem ed. I called. Eu liguei. Mas quando eu uso did not, I did not call. Então, sempre os verbos na negativa vão estar na forma básica, porque o verbo auxiliar did tem a função de colocar a frase no passado. Na hora de fazer perguntas, novamente a gente usa o verbo auxiliar did, que agora vem antes do sujeito da frase, da pessoa, da coisa que nós estamos falando. E claro que o verbo na forma básica. Veja exemplo. Did you check the schedule? Você checou a programação? Did she call the client? Ela ligou para o cliente? Did they open the email? Eles abriram o e-mail? Did we finish the report? Nós terminamos o relatório? Então, sempre vou ter o auxiliar antes da pessoa, não tem significado did, ele só indica que estou fazendo uma pergunta no passado. E o verbo principal, check, call, open, finish, sempre vai ficar na forma básica, certo? Bom, os verbos irregulares são aqueles que simplesmente não fazem o passado terminando em ed, né? Então a gente tem que acabar memorizar e utilizar mesmo, né? A criança que é falante do inglês, ela já sabe as estruturas antes de chegar da escola. Ela sabe que go significa ir e o passado de go é went, que na convivência com os outros adultos, com a televisão, com os desenhos, com as outras crianças mais velhas, ela já ouve dessa forma. Então, o verbo irregular é aquele que não tem essa terminação igual. Em português, para a gente fazer um paralelo, se você disser o verbo falar, né, passado, falei, trabalhar, trabalhei, estudar, estudei. Veja que sempre o verbo termina igualzinho com ei, né? Essa é a estrutura do português. É a mesma coisa. Então, os verbos regulares em inglês, eles vão terminar em ed. E o que que é um verbo irregular? O próprio verbo ser em português é irregular, que eu digo, eu sou, passado, eu era. Eu era. O que que sou, S ou U, tem a ver com era? Veja que o verbo modifica totalmente. Isso é um verbo irregular. Então, todo verbo que no passado tem a sua forma na afirmativa que não termina em ed é um verbo irregular. Por exemplo, o verbo go, o passado é went. I go, eu vou. I went, eu fui. O verbo have significa ter, o passado had. I have, eu tenho. I had, eu tinha. Meet, que significa encontrar, conhecer, passado met. Eu conheci, eu encontrei. Write, que é escrever. I write, eu escrevo. O passado é wrote, muda uma letrinha só, né? Write, presente, wrote, passado. I write, eu escrevo. I wrote, eu escrevi. Make é o verbo fazer, fica made, né? I make, eu faço. I made, eu fiz. E send, que significa enviar, o passado é sent. I send, eu envio. I sent, eu enviei. Então veja que o verbo pode mudar totalmente, às vezes mudar uma letrinha, e às vezes também o verbo pode não mudar nada. Se ele não tiver a forma do passado que termina em ed, ele é um verbo irregular. Mas lembrando também que essa forma do verbo no passado só vai ser usada na afirmativa. Exemplo: I had a meeting at 10 a.m. Eu tinha uma reunião às 10 da manhã. He made a good presentation. Ele fez uma boa apresentação. She wrote a business email. Ela escreveu um e-mail de negócio, um e-mail comercial. We went to the office. Nós fomos ao escritório. They met the new intern. Eles conheceram o novo estagiário. Então, had, made, wrote, went e met são as formas do passado na afirmativa.
Se eu transformar essas frases para negativa, eu vou ter que usar a forma básica do verbo. Vejamos. Na negativa, a gente usa o did not, né? Ou didn't, abreviado, mais a forma básica. Então, went ficou, volta, né, para a forma básica go. Por exemplo, I did not go to the meeting. Eu não fui para a reunião. Se eu dissesse na afirmativa, I went to the meeting. Eu fui à reunião. Negativa, I did not go to the meeting. O abreviado, I didn't go to the meeting. She didn't write the report. Ela não escreveu o relatório. Se fosse na afirmativa, seria she wrote, né? No lugar do I seria she wrote the report. Ela escreveu. Não, she didn't write the report. We didn't meet the client. Nós não encontramos o cliente. Se fosse no passado da afirmativa, seria we met the client. Como eu uso didn't, usei o auxiliar, o verbo volta para a forma básica. We didn't meet the client. Nós não encontramos o cliente. They did not have any feedback. Eles não tiveram nenhum feedback, né? Ou they didn't have any feedback. Se fosse na afirmativa, seria they had. Usei o auxiliar did not, ou abreviado didn't, o verbo tem que estar na forma básica, certo? O mesmo para interrogativa. Então, mesma estrutura, pessoal, dos regulares. Uso o did antes do sujeito, né, da pessoa, do que eu estou falando, e o verbo sempre na forma básica. Por exemplo, did he go to the conference? Ele foi para a conferência, para o congresso? Então, go está na forma básica, porque estou usando o did para fazer pergunta. Porque o passado de go na afirmativa é went. She did make the call. Ela fez a ligação? Né? Então, make está na forma básica. Se fosse na afirmativa, she made. Ela fez. Agora, did she make the call? Ela fez a ligação. Did they have any updates? Eles tiveram alguma atualização? Passado de have é had, mas aqui está em forma de pergunta. Estou usando auxiliar, verbo na forma básica. Did you meet the new boss? Você conheceu o novo chefe, né? Passado de meet é met, com uma letra E só, mas aqui pergunta, usei o auxiliar, tem que usar a forma básica. Então veja que a estrutura tanto dos verbos regulares quanto irregulares, ela é a mesma. A diferença é que os verbos regulares terminam em ed, sempre na afirmativa, mas os verbos irregulares não, ok? Agora vem o caso do verbo ser ou estar. O verbo ser ou estar tem duas formas conjugadas, né? Que é was and were. Então, para eu, você, aliás, para eu, ele ou ela, né? Então, I, he, she ou it, que é o neutro. Então, para a primeira terceira pessoa do singular, o verbo vai ser was. Então, o passado de I am, eu sou, é I was. Eu era, eu estava. He is, o passado de is é was. He is, ele está. He was, ele estava. She is, ela está. She was. It is, it was, era. Então, passado aí para eu, ele ou ela vai ser sempre o was do verbo estar. E as demais pessoas, você ou vocês, nós, eles ou elas, o passado é were. Então, o passado de are vai ser were ou were, né, se for o sotaque britânico, certo? Então, passado de verbo to be será was and were. E aí tem características importantes, né? Primeiro, a primeira característica é essa, o verbo to be, o verbo ser estar. No passado, na afirmativa, tem duas formas. Exemplo, I was at the office. Eu estava no escritório. She was very busy. Ela estava muito ocupada. We were on time. Nós estávamos no horário. They were in a meeting. Eles estavam em uma reunião. Essa é a primeira característica. Então, se é eu, ele ou ela, o verbo vai ser was e as demais pessoas were. Outro detalhe importante que a gente tem que lembrar é que o verbo ser ou estar não usa o auxiliar did para fazer negativa, igual lá no presente. Eu não uso don't ou doesn't com o verbo am, are ou is. Então, o verbo to be, o verbo ser ou estar, ele é um verbo independente. Ele mesmo vira o verbo auxiliar. Então, por exemplo, a gente vai ter na negativa was not, ou abreviado wasn't, were not, ou abreviado weren't. Por exemplo, I wasn't at my desk. Eu não estava na minha mesa. He was not happy with the report. Ele não ficou feliz com o relatório. We were not late. Nós não estávamos atrasados. They were not available. Eles não estavam disponíveis. Então, seja wasn't ou was not, were not ou were not. O verbo was, né, vai estar com a palavra de negação
jamais usamos did com was ou were. Jamais. E aí, na hora de fazer interrogativa, a gente vai ter a mesma característica. Jamais usa o did. O verbo ser estar, ele mesmo deixa a frase no formato de pergunta. É só vir antes do sujeito. Então, vem was or were e o sujeito da frase. E aí, o restante da frase. Por exemplo, was she in the office? Ela estava no escritório? Were you in the meeting? Você estava na reunião? Was he the new employee? Ele era o novo funcionário? Were they prepared? Eles estavam preparados? Então sempre o was ou were vem antes da pessoa, antes do sujeito aí, para deixar a frase no formato de pergunta. Então, isso acontecia, eu sempre falo, né, com as primeiras tribos lá que deram origem ao inglês, eles faziam isso. Essa era a solução que o primeiro falante encontrou para mostrar para outra pessoa que estava fazendo uma pergunta, porque nessa era não tinha escrita, não tinha ponto de interrogação, certo? Bom. É isso. Era um resuminho e comparando aí os verbos regulares com irregulares e também o uso do verbo to be no passado simples, ok? Aguardo vocês na próxima segunda-feira, sempre às 8 horas, e lembrando que o tema da aula pode ser sugerido por vocês, algum assunto que vocês sintam necessidade da gente rever e trazer outros exemplos. E aguardo a presença de vocês também aqui. Então,